Nos últimos meses nós pensamos sobre as bem-aventuranças. Nós continuaremos a nossa série Bem-aventurados de Deus. E nestes 4 domingos de novembro, nós pegaremos algumas partes do Sermão do Monte, que nos traz confrontações diretas mediante o que nós já ouvimos até aqui, para que possamos então encerrar a nossa série Os Bem-aventurados de Deus, pensando e refletindo sobre o que tudo isso significa para nós. Essa noite nós vamos ler Mateus 5, versos 13 a 16. E nós vamos pensar sobre influenciadores do reino de Deus. Mais uma vez, influenciadores do reino de Deus. A palavra do Senhor assim nos diz: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípio, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Oremos mais uma vez. Senhor, nós lhe pedimos e suplicamos esse dia que é chamado Dia do Senhor, do qual nós nos reunimos como igreja para adorar o Teu santo nome e principalmente para ouvirmos a Tua voz por meio da Tua palavra lida e a Tua palavra, Senhor Deus, exposta ao nosso coração. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor supra as nossas fraquezas e as nossas necessidades, que sejamos confrontados, ensinados, edificados e exortados pela Tua palavra. Que saiamos daqui, Senhor Deus, dispostos a verdadeiramente sermos a luz do mundo e o sal da terra. O Senhor nos dá esta tarefa, uma tarefa de influenciar, Senhor Deus, este mundo caído no qual nós vivemos. E hoje, quando nós paramos para exercitar o nosso coração na meditação destas palavras proferidas pelo próprio Senhor Jesus, que elas encontrem abrigo no nosso coração, que elas mudem a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir para a glória do Teu santo, soberano e belo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vivemos em um mundo de influenciadores. Por todos os lados, ainda mais com o progresso da internet, nós temos encontrado influenciadores em todas as partes e de todo tipo possível. Quando nós abrimos as nossas redes sociais, quando nós ligamos a televisão, quando nós lemos um livro, quando nós lemos um jornal, quando nós nos assentamos com as pessoas ao nosso redor, nós estamos sempre lidando com pessoas influenciadoras. Por exemplo, quando nós olhamos para as redes sociais, nós encontramos influencers da moda. Aqueles que vão dizer o que está na moda, o que não está, aqueles que dizem conhecer tudo sobre a moda, sobre o que você tem que usar, sobre o que você tem que parar de usar, e aquilo que eles dizem, eles julgam ser verdade. Nós temos influencers de filmes e séries, pessoas que assistem vários filmes, várias séries e passam horas gravando vídeos no Instagram, no YouTube para dizer, olha, assista este, não assista aquele outro, esse aqui é bom, este aqui não presta, foque neste, assista esta série vai te ensinar isso e aquilo e assim por diante. Nós temos influências de esporte também, pessoas que dedicam tempo, esforço, estudo para nos trazer o melhor que há nos esportes, no futebol, no basquete, na natação, na Fórmula 1 e assim por diante. Nós temos influencers de carros.
Aquelas pessoas que gravam vídeos nos dizendo: olha, esse carro aqui é bom, esse aqui já não é tão assim, compre este por causa disso, não compre aquele por causa daquilo outro. E nós temos até influencers gospel, aqueles que gastam tempo na internet dizendo: olha, essa música aqui é boa, essa aqui não é, ouça isso, ouça aquilo outro, ouça essa pregação, ouça aquela outra, e assim por diante. Enfim, nós estamos rodeados e vivemos em um mundo de influenciadores. Todos os dias nós temos contato com pessoas influenciadoras. Como dizia o meu professor no seminário, sempre tem alguém pensando. Tudo que existe, existe por uma razão, foi arquitetado, foi pensado para que nós sejamos influenciados de alguma forma a fazer aquilo que uma pessoa determinada diz ser bom, ou deixarmos de fazer alguma coisa que esta mesma pessoa diz ser ruim. Este é o mundo que nós vivemos. Este mundo conectado, então, a dois tipos de pessoas. Nós temos os influenciadores, aqueles que buscam influenciar a opinião do máximo possível de pessoas que estão ao seu redor. São pessoas que pensam, são pessoas que agem, são pessoas que se dispõem a estudar para influenciar os outros que estão ao seu redor. Mas do outro lado nós temos também os influenciados, aqueles que são influenciados e fazem apenas aquilo que alguém diz para fazer, ou deixa de fazer aquilo que os influenciadores dizem para não fazer. Há dois tipos de pessoas no mundo: influenciadores e influenciados. Meu objetivo nessa noite é te mostrar que eu e você fomos chamados para sermos influenciadores e não influenciados. Quando Cristo Jesus redime a nossa vida, quando Ele transforma o nosso coração, quando Ele nos coloca para dentro da família de Deus por meio da sua obra na cruz do Calvário, Ele nos transforma em pessoas que têm a tarefa de influenciar tudo e todos aqueles que estão ao nosso redor. Como cristãos, como discípulos de Cristo, nós não somos chamados para sermos influenciados, mas nós somos chamados para influenciar. Como igreja do Senhor Jesus, como crentes em Cristo, o mundo não pode nos influenciar, nós devemos influenciar o mundo que nós vivemos. É nós que devemos influenciar este mundo em trevas, este mundo sem graça e sem sal que nós vivemos por causa do pecado. É justamente isso que nós encontramos nos versos 13 a 16 de Mateus capítulo 5, quando Jesus está concluindo tudo aquilo que Ele nos ensinou nas bem-aventuranças. A conclusão das bem-aventuranças não é a oitava, que está do verso 10 ao verso 12, que os irmãos aprenderam semana passada com o reverendo Daniel. A conclusão é os versos 13 a 16, quando Jesus diz: vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo. As bem-aventuranças, como nós vimos, nos falam de características, nos falam de atitudes que expressam o caráter cristão dos cidadãos do reino de Deus. Aqueles que são cidadãos do reino de Deus, por caráter e nas suas atitudes, eles são humildes de espírito, eles são mansos, eles são misericordiosos, eles são pacificadores e assim por diante. Quando nós chegamos nos versos 13 a 16 que nós lemos, Jesus agora está aplicando tudo isso e nos mostrando qual é que deve ser a nossa postura cristã. Como é que eu e você devemos viver como cidadãos bem-aventurados de Deus? Quando nós entendemos, quando nós enxergamos, quando nós temos este caráter expresso dos versos 3 a 12, a nossa postura neste mundo não é mais a mesma. Ela precisa mudar radicalmente. A nossa forma de falar, a nossa forma de vestir, a nossa forma de se posicionar, ela se torna radicalmente diferente. O caráter bem-aventurado do cristão obrigatoriamente o conduz a viver uma vida de influenciador. Aquele que entende, compreende e vive baseado nas bem-aventuranças
nunca será um influenciado. Ele sempre será um influenciador. Esta é a mensagem de Jesus no texto que nós lemos. Nesse sentido, como cidadãos do reino de Deus, bem-aventurados, que creio que eu e você somos, há 3 verdades que nós precisamos aprender nessa noite. A primeira delas é que nós devemos ser influenciadores do reino de Deus. A segunda é que nós devemos influenciar este mundo caído. E em terceiro lugar, devemos influenciar visando a glorificação de Deus. Nós vamos começar entendendo que eu e você devemos ser influenciadores do reino de Deus. Vou pedir aos irmãos que leiam todos juntos o verso 13 mais uma vez. A palavra do Senhor nos diz assim: vós sois... Nestes versos, Jesus usa 2 figuras de linguagem muito comuns dos primeiros ouvintes e também de mim e de você. Ele usa 2 figuras ilustrativas muito corriqueiras que fazem parte do meu e do seu dia a dia. Jesus vai usar o sal no verso 13, Jesus vai usar a luz dos versos 14 a 16. O sal e a luz para expressar qual deve ser a nossa postura neste mundo caído, vivendo como influenciadores do reino de Deus, como cidadãos do reino de Deus, que influenciam tudo e todos que estão ao nosso redor. No verso 13, quando Jesus chama a nossa atenção para a figura do sal, a ideia é de algo que preserva, a ideia é de algo que nos dá, que traz sabor. Nos dias de Jesus, o sal não era usado apenas como algo para trazer sabor, também. Mas antes de tudo, o sal era usado como um agente preservativo de algum alimento. Quando eles queriam preservar por maior tempo, por exemplo, uma carne, eles salgavam aquela carne para refrear o apodrecimento daquele alimento. O sal retirava a umidade do alimento e inibia a proliferação das bactérias, e assim aquela carne ou aquele alimento perdurava por mais tempo. Lembre-se que eles não tinham as facilidades do mundo pós-moderno, como geladeiras, freezers e um monte de coisa que eu e você temos, mas nossos irmãos não tinham. Mas além desse agente preservador, havia também a questão do próprio sabor. O sal sempre foi usado como uma espécie de tempero, visando realçar o sabor de um alimento. Por exemplo, há uma diferença muito grande quando você come um arroz com sal e um arroz sem sal. Via de regra, quando a gente come um arroz sem sal, a gente lembra da comida de hospital. E via de regra, a comida de hospital é algo que nós não queremos, algo que nós não gostamos. Você que gosta de churrasco como pastor, se você fizer, me convide, vai ser uma alegria estar com você. Imagine você pegar aquela picanha com a gordurinha, colocar ali na grelha, deixar assar, mas não jogar um salzinho ali para você comer. Não tem graça, não tem o mesmo sabor, não tem o mesmo efeito no nosso paladar. O sal é tão interessante que até coisas desagradáveis como uma alface e uma cenoura, ele traz um saborzinho diferente. Eu pelo menos não gosto, né? Tem muita gente que gosta, mas até coisas que parecem sem graça, o sal traz sabor, traz tempero e se torna algo palatável e gostoso para nós nos alimentarmos. Esta é a ideia do sal, algo que preserva, algo que dá sabor. Mas quando nós chegamos ao verso 14, Jesus vai usar uma outra figura de linguagem. Jesus vai dizer assim: vós sois a luz do mundo. Quando nós pensamos em luz, nós pensamos em claridade, nós pensamos em iluminação. Nós estamos falando de algo que torna visível aquilo que antes era oculto a nós. Nós estamos falando de algo que revela o que está escondido em uma escuridão. Por exemplo, deixa eu te dar alguns exemplos para você entender. Quando nós estamos viajando à noite, nós precisamos ligar o farol do carro
para que possamos ver as curvas, os outros carros, as placas, as sinalizações e assim por diante. Quando nós chegamos em casa, por exemplo, depois do culto, e nós não queremos bater o dedinho mindinho do pé bem na quina da mesa ou do sofá, nós vamos e acendemos a luz e vemos onde cada móvel está na casa disposto para não termos o perigo de sofrer um acidente. Quando nós queremos encontrar um brinco perdido, uma aliança perdida dentro da casa, nós não sabemos onde está, nós pegamos a lanterna do celular, iluminamos debaixo da cama, debaixo do guarda-roupa, até encontrar aquilo que havia sido perdido. A luz põe à mostra aquilo que estava oculto. A luz traz claridade onde antes havia apenas trevas e escuridão. Portanto, quando Jesus diz, vós sois o sal da terra, e quando Ele diz, vós sois a luz do mundo, a ideia que Ele transmite para nós é a ideia de influenciar, interferir, gerar mudança em algo que antes não tinha sabor, algo que antes estava apodrecendo, onde antes havia apenas escuridão. Aonde o crente chega, as coisas não podem continuar como era dantes. Mudanças precisam acontecer, transformações precisam ser vistas. Nós precisamos influenciar aquilo que está ao nosso redor. O sal altera a qualidade e o sabor dos alimentos. A lâmpada interfere dissipando a escuridão e tornando as coisas visíveis a nós. Da mesma forma, o discípulo cristão é chamado para influenciar o mundo ao seu redor. Ele é chamado para ser um agente retardador, ou seja, retardar a podridão deste mundo, retardar o pecado presente no mundo. A ideia é que eu e você devemos se vir como uma barreira ao pecado, o nosso próprio pecado, mas o pecado que também há no mundo. Quando Jesus diz que nós somos o sal da terra, Ele está nos chamando para ser esse agente retardador. Através de nós o pecado não poderia ser multiplicado, ele deveria ser confrontado, ele deveria ser abandonado. Nós somos chamados para sermos agentes iluminadores, lançar luz aonde as densas trevas do pecado estão presentes. Lançar luz nos corações escravos do pecado, nas mentes escravizadas pelo pecado, mostrar ao mundo que existe de fato beleza e verdade em Cristo, para um mundo que está cego, escravo e perdido na escuridão das densas trevas do pecado. Então veja, isso implica ser radicalmente diferente deste mundo podre e obscuro. Se o mundo é podre e obscuro, eu e você, por outro lado, como discípulos de Cristo, nós somos barreiras ao pecado e nós somos aqueles que lançam luz sobre as más obras que existem neste mundo caído que nós vivemos. Mas dois detalhes aqui ainda nos são muito importantes. O primeiro deles, preste atenção, que ser um bem-aventurado resulta em ser sal e luz. Se você é um bem-aventurado de Deus, não há outra forma, não há outro caminho, você tem que ser sal, você tem que ser luz. Perceba o texto como ele nos diz, está dizendo assim, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. A ideia aqui é de algo presente, nós já somos isso, nós fomos transformados para ser isso, somos bem-aventurados de Deus para sermos sal e para sermos luz. O texto não está falando de uma coisa futura, o texto não está falando de algo que nós seremos lá no céu, o texto não está dizendo vocês serão o sal, vocês serão a luz, não, vocês são o sal, vocês são a luz, é agora que Deus espera que eu e você sejamos um agente influenciador. E há, irmãos, algo que nós precisamos, o segundo detalhe que nós precisamos atentar-se aqui, é que como agente preservador, isso está ligado com as primeiras 4 bem-aventuranças. Volte os seus olhos para os versos 3, 4, 5 e 6. Nós já dissemos aos irmãos que essas bem-aventuranças diz respeito ao nosso relacionamento para com Deus. Então, envolve nós sermos humildes de espírito, nos reconhecemos como os mendigos espirituais que nós somos.
envolve chorarmos pelo pecado, envolve nós sermos mansos, submissos a Deus, envolve nós termos fome e sede da justiça. É assim que nós fazemos uma barreira ao pecado. Quando nós reconhecemos a nossa própria pecaminosidade, nós choramos por isso e nós não espalhamos mais o pecado por aí, mas nós lutamos para viver uma vida santa, em submissão a Deus. E quando nós falamos de agentes iluminadores, está envolvido com as últimas 4 bem-aventuranças, que vai dos versos 7 ao verso de número 12. Está envolvido sermos misericordiosos com aqueles que estão ao nosso redor. Está envolvido com sermos íntegros de coração, com promovermos a paz aonde Deus nos coloca, em nos alegrarmos por sofrermos por amor a Cristo Jesus. É assim que nós iluminamos o mundo. Aonde há guerras, nós trazemos a paz de Cristo. Aonde há desgraça, nós trazemos a misericórdia de Cristo. Aonde há corações divididos e escravizados pelo pecado, nós trazemos um coração inteiramente consagrado a Deus. Aonde há palmas, risos e festas por blasfemarem o nome de Cristo, nós também espalhamos a alegria, mas de servirmos a Cristo, mesmo que nós percamos a nossa própria vida. Portanto, compreenda, querido irmão, que ser um bem-aventurado cidadão do reino de Deus significa ser um influenciador que preserva, que tempera e que ilumina este mundo podre e obscuro que vivemos. Em termos práticos, isso significa algumas coisas para você, se você deseja ser um influenciador do reino de Deus. Significa temperar a sua igreja, sendo um crente fiel, sendo um crente obediente, sendo um crente zeloso. Até mesmo a nossa igreja precisa ser temperada com aquilo que Deus espera de nós, porque muitas vezes nós, como crentes, erramos, influenciamos até dentro das fileiras de Cristo, mostrando o que é certo e o que é errado. Significa temperar seu local de trabalho, sendo um empregado trabalhador, não um empregado preguiçoso, que falta ao trabalho por qualquer questão, como acontece muitas vezes. Significa temperar sua família, sendo um pai ou sendo uma mãe que corrige os seus filhos com paciência, com ternura, segundo as instruções da palavra do Senhor, ensinando a eles os caminhos que eles devem andar. Significa temperar o seu casamento, você que é cônjuge, você que é esposa, amando, perdoando, ouvindo, compartilhando a vida a dois. Significa ser uma barreira contra os seus próprios pecados, contra as suas próprias feiuras, para que você não seja um motivo de escândalo ao Evangelho de Cristo, para que você, antes de qualquer outra pessoa, não seja alguém que traga maledicência à fé em Cristo Jesus. Significa ser uma barreira contra os pecados dentro da igreja, pecados como fofoca, como divisão, como maledicências. Dentro da igreja você precisa ser uma barreira contra estas coisas, e elas existem, e elas estão entranhadas no coração de muita gente, e você deve ser um agente influenciador nisso. Ser uma barreira para a forma pagã, a forma ímpia de se vestir, de falar, de pensar, de agir. Significa iluminar seu local de trabalho ao falar da graça de Jesus, que encontra o pior dos pecadores e transforma num filho amado de Deus. Significa iluminar o mundo pregando sobre o amor redentivo de Jesus por nós da cruz do Calvário, que nos transforma em novas criaturas. Pregar deste amor redentivo na tenebrosa faculdade na qual você estuda, onde o socialismo, o marxismo, tudo que há de ruim está entranhado ali dentro. Significa gritar em alto e bom som aos ímpios que jazem nas trevas do pecado, que Deus odeia o pecado, e Deus odeia o pecador que não se arrepende das suas más obras, que não se arrepende de viver sobre a escravidão das trevas.
Na verdade, o que Jesus está fazendo aqui comigo e com você, nada mais é do que nos convocando para sermos imitadores dele mesmo. Porque você há de se lembrar que na sua morte na cruz, Cristo morreu para preservar um povo em santidade a Deus. Na sua vida, na sua obra, este é um dos objetivos: pegar um povo pecador e preservá-lo em santidade para devolvê-lo a Deus Pai no dia final. Ele traz à nossa vida um tempero novo, um mix de gostos e sabores da graça divina, da misericórdia divina, do amor divino, do perdão divino, que o mundo precisa conhecer, e nós precisamos falar, e nós precisamos influenciar. Ele é a luz do mundo, que ilumina os homens para enxergarem as feiuras do seu próprio coração, tal qual Ele fez com você um dia, tal qual Ele fez comigo um dia, e que Ele pode fazer com qualquer pecador que existe nessa terra. Mas para isso nós precisamos influenciar, nós precisamos pregar, nós precisamos falar, nós precisamos abrir a nossa boca. Nós somos chamados para sermos influenciadores do reino de Deus. Por isso Jesus diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. A segunda verdade que nós precisamos entender é que nós devemos influenciar este mundo caído. Vamos ler todos juntos o verso 14 mais uma vez. A palavra do Senhor diz assim: vós sois... Jesus não apenas diz a mim e a você qual é a postura que Ele espera de nós como cidadãos bem-aventurados do reino de Deus. Ele nos diz aonde é que nós devemos ter essa postura. E diferente de muita gente por aí, que diz que o crente não deve viver no mundo, que quer levar os crentes, os cristãos, para uma espécie de vida de monastério, Jesus está dizendo que não. Jesus está dizendo que é no mundo que Ele nos quer, é entre os ímpios, é entre os pagãos que Ele quer que nós sejamos influenciadores. Jesus, nos versos 13 e 14, nos diz assim: vós sois o sal da terra. Não é do céu, não é só da igreja, Ele diz da terra. No verso 14, Ele diz assim: vós sois a luz do mundo. Quando Jesus usa as palavras terra e mundo, Ele está fazendo referência a este planeta que nós habitamos, que foi mergulhado nas águas densas do pecado, que corrompem esse mundo, que destruíram esse mundo, que distorceram este mundo. É aqui que Ele nos quer. Por isso que na sua oração sacerdotal, em João capítulo 17, Jesus diz: Pai, eu rogo não para que os tire do mundo, mas para que os guarde do mundo. Porque é no mundo que Jesus nos quer ver influenciando aqueles que estão ao nosso redor. É neste planeta que nós vivemos, movemos, existimos, que nós devemos influenciar as pessoas ao nosso redor. E uma razão é muito simples para isso. Essa terra quebrada precisa ser preservada. Ela precisa ser temperada. Não faz sentido eu e você sermos influenciadores no novo céu e na nova terra. Tudo lá será perfeito. As Escrituras nos dizem que lá não haverá choro, não haverá pranto, não haverá dor, não haverá morte, porque as primeiras coisas já passaram. Não haverá mais a presença do pecado, tudo lá será perfeito. Por isso, sermos agentes preservadores e agentes temperadores precisam ser nessa terra caída, nessa terra quebrada. Só faz sentido sermos a luz em um mundo em trevas que precisa ser iluminado. Façamos um exercício. Se você acender a lanterna do seu celular neste momento, qual a diferença fará aqui dentro deste templo todo iluminado? Nenhuma. Por isso Jesus está dizendo: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Preservação, tempero, iluminação somente são necessários onde há podridão,
onde há falta de sabor, onde há escuridão, se assim não for. Jesus diz que o sal se torna insípio, e tornando-se insípio, não serve para absolutamente mais nada, a não ser para ser lançado fora pelos homens. O sal se torna sem gosto, sem sabor, incapaz de preservar e temperar alguma coisa. O sal já não cumpre mais a sua função. Da mesma forma, a luz. Ele vai nos dizer nos versos 14 e 15, qual é a utilidade de nós acendermos uma lamparina e colocarmos, por exemplo, debaixo da cama? Vai iluminar o que no quarto? Absolutamente nada. Não é para isso. Quando nós acendemos uma vela, quando a energia acaba, nós colocamos em um lugar alto para iluminar a casa ou o cômodo que nós estamos. Esconder, camuflar, é deixar de iluminar, é deixar de clarear, é deixar de revelar, é deixar de trazer à vista aquilo que estava oculto. E a luz perde então sentido, perde também a sua utilidade, não cumpre o propósito para o qual foi criada. Pensemos, por exemplo, em um farol queimado em uma viagem noturna. Muito provavelmente você vai acabar batendo o seu carro, você vai acabar sofrendo um acidente. Uma luz queimada não vai te impedir de você lascar o seu dedinho do pé na quina da cama ou na quina da mesa quando você chegar em casa. E aqui nós temos também um detalhe importante. Essa convocação para ser e para agir radicalmente diferente dos cidadãos do reino das trevas. A ideia que está envolvido aqui do sal e luz no mundo é para que nós sejamos oposição àquilo que existe neste mundo podre, para que nós sejamos o outro lado da balança, para que este mundo não veja apenas a escuridão do pecado, a podridão do pecado, mas para que ele veja também a misericórdia de Deus, a graça de Deus, a beleza de Deus que perdoa e redime pecadores. Por isso, quando nós olhamos para essas duas figuras de linguagem, aqui está envolvido sermos radicalmente diferentes do mundo no qual nós habitamos. Jesus nos quer ver no mundo, mas Ele não quer que nós sejamos do mundo. Há uma diferença muito grande entre você influenciar o mundo e você ser influenciado por ele. Quando nós influenciamos, nós somos um cidadão bem-aventurado de Deus. Quando nós somos influenciados, nós nos tornamos novamente pecadores diante do Senhor. Por isso que influenciar envolve oposição e envolve divergência. E é por isso que muitos crentes pós-modernos não querem mais ser sal da terra e luz do mundo. Porque envolve confrontos, envolve debates, envolve ser odiado e perseguido por causa da luz de Cristo que brilha em nosso interior. Então envolve chorar pelo pecado em um mundo que ama o pecado. Está envolvido demonstrar misericórdia em um mundo que é oposto a isso, sendo um mundo mesquinho, um mundo egoísta. Se alegrar quando somos perseguidos por amor a Cristo é totalmente diferente deste mundo que só pensa em vingança, quando alguém te fere, quando alguém te causa algum dano. Mas aqui nós chegamos a dois problemas da igreja pós-moderna. O primeiro problema é querer influenciar o mundo sendo igual ao mundo. A igreja dos nossos dias tem pensado como o mundo, tem vivido como o mundo, tem falado como o mundo, vestido como o mundo, agindo como o mundo, e querem transformar o mundo, e querem colocar o mundo de ponta cabeça, qual nossos irmãos da igreja primitiva. E nós fazemos congressos de avivamento, fazemos congressos de oração, fazemos congressos de pregação da Bíblia, fazemos congressos de tudo, mas o mundo continua sendo majoritariamente de pecadores. Porque hoje, os ímpios, quando olham para nós, já não dizem mais como diziam para os cristãos primitivos:
aqueles que transtornaram o mundo, chegaram até nós. Porque nós somos muito parecidos com o mundo. Nós somos iguais, semelhantes em muita coisa. Alguns conceitos lá fora estão aqui dentro. Muitas mulheres cristãs têm se dado mãos ao feminismo. Muitos homens têm andado de mãos dadas com o machismo. Adolescentes e jovens têm sido arrastados pelo homossexualismo e pensando que está tudo bem, não está. Nós somos chamados para influenciar, não para sermos influenciados. É por isso que eu e você muitas vezes já não mais influenciamos aqueles que estão ao nosso redor, porque nós somos mais parecidos com o mundo do que com Cristo, que é a luz que ilumina todo o universo criado. Talvez você não faça a diferença em sua família, pois eles olham para você e veem você igual a eles. Fala como eles, age como eles, tem os mesmos desejos, tem as mesmas ambições, tem as mesmas vontades, tem os mesmos sonhos. Talvez ninguém te escuta no seu local de trabalho, pois você se parece demais com eles. Faz falcatruas, chega atrasado, não honra seus compromissos, só nega impostos. Talvez você não é motivo de chacota na faculdade, porque eles nem se importam com você. Como dizia o meu avô, tem muito jovem na mocidade que não caga nem cheira. Está lá, finge ser alguma coisa que não é, e ninguém se incomoda. Vive os 4 anos da faculdade, às vezes 8, sem os próprios colegas da sala descobrirem que ele era crente. E a pessoa acha que está tudo bem, está uma beleza, que está um mar de rosas. Não, não está. Seu coração já foi tomado pelo mundo, já foi dominado pelo mundo. Eles veem você como um cidadão do reino das trevas. Por que eles vão se preocupar com você? Se você já está influenciado, você já não tem mais a capacidade de influenciar ninguém. O segundo erro que nós encontramos na igreja pós-moderna é o erro de querer influenciar o mundo de forma escondida ou de forma camuflada, como nós chamamos a geração de crentes 007. Escondem de todas as formas possíveis que são cristãos, não abrem a boca para falar de Cristo, as suas posturas não refletem Cristo, as suas falas não refletem Cristo. Quando está no seu local de trabalho, na sua faculdade, ninguém percebe que é cristão, mas vem aos domingos, entra por essas portas, canta, volta Senhor Jesus, mas é incapaz de viver para Cristo, é incapaz de influenciar o local no qual ele está inserido. Busca influenciar a moda pagã se vestindo igual o mundo veste. Quantos crentes se vestem de forma indecente, de forma imoral, e depois quer dizer da moda que há lá fora. Luta para mudar a forma pecaminosa do mundo, pedindo tolerância e aceitação daquilo que a Bíblia condena como pecado. Tem muitos crentes pedindo, aceita isso, aceita aquilo outro, mas a Bíblia condena. E há muita gente dentro da igreja dizendo, os tempos são outros. Há pregadores chamando Deus de Deus Mãe. Há pregadores dizendo que nós precisamos atualizar a Bíblia. E todos dizem, a maioria dos crentes dizendo, temos que tolerar, temos que aceitar, é uma linha diferente. Não! É pecado, heresia, é erro. Deus não tolera. Trabalha para preservar o estilo de vida cristã, porém é pegado aos princípios mundanos e diabólicos. Tem muito crente cujo alvo da vida não é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, não é ser um servo temente do Senhor, não é conduzir a família aos pés de Cristo, é ser rico, é ser famoso, é ser visto, é de alguma forma ser parecido com o mundo que nós vivemos. Irmãos, está na hora de nós sermos radicalmente diferentes. Ser igual ao mundo significa que você está falhando na sua missão de ser um influenciador do reino de Deus. Se o local que você está não muda quando você chega, é porque você já está tão parecido com o mundo, que o mundo nem mais
se preocupa com você. Por fim, nós precisamos aprender que devemos influenciar visando a glória de Deus. Vamos juntos, o verso 16, a palavra do Senhor assim nos diz: assim brilhe também Jesus encerra a sua aplicação das bem-aventuranças nos mostrando que há um motivo solene, há um motivo santo para sermos sal da terra e luz do mundo, para sermos influenciadores do mundo caído no qual nós vivemos. Ele nos diz no verso 16, a glorificação de Deus em um mundo tenebroso, em um mundo pecaminoso. Ele começa o verso 16 dizendo assim a nós: assim brilhe, ou seja, vivam, façam, pensem, falem, ajam como influenciadores do reino de Deus. Deixe esse caráter bem-aventurado brilhar em vocês, em tudo que vocês falam, em tudo que vocês pensam, em tudo que vocês colocam as mãos, que brilhe esse caráter através de vocês. Testemunhem, assumam a sua identidade como sal da terra, como luz do mundo. Tenham postura cristã. Brilhem como filhos benditos de Deus. Ele continua nos dizendo: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam. Jesus está dizendo: se deixem ser vistos, se mostrem, permitam ser examinados, permitam ser provados pelo mundo, permita que este mundo veja em vocês essa mudança radical que os transforma em sal da terra e luz do mundo. Veja, isso é o contrário de não salgar, é o contrário de não preservar, é o contrário de não clarear. Paulo vai desenvolver um pouco mais esse argumento de Jesus nas suas epístolas, quando ele nos lembra que eu e você somos como cartas que estão sendo lidas por aqueles que estão ao nosso redor todos os dias da nossa vida. Irmãos, para um crente verdadeiro é assim. A nossa nova vida em Deus, esse caráter de bem-aventurado, ele não é camuflado, ele não é escondido, ele não é vivenciado em apenas um lugar, uma área da nossa vida, não. Quando Cristo nos transforma, quando Cristo nos redime, quando Cristo reescreve a nossa história, nos faz de nós uma carta da sua graça e nos envia para o mundo, é para que sejamos vistos, é para que sejamos lidos, é para que os ímpios nos observem e vejam em nós uma mudança radical, posições, posturas, pensamentos diferentes daqueles que nós temos no mundo que nós vivemos. Por isso ele vai dizer assim ainda no verso 16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Boas obras. Pastor, que boas obras são estas? As bem-aventuranças que estão do verso 3 ao verso 11. O mundo precisa te ver, irmão, batendo no peito e dizendo: eu sou um pecador miserável. O mundo precisa te ver chorar pelos seus pecados, na faculdade, no trabalho, na sua família. O mundo precisa olhar para você e ver em ti um servo submisso à vontade de Deus, mesmo que essa vontade nos faça sangrar muitas vezes. Mas este mundo oposto e rebelde a Deus precisa olhar para você, ler a sua vida e ver a submissão a Deus como uma marca estampada, como um capítulo da carta que Cristo está escrevendo no seu coração. Precisa nos ver ansiando pela justiça de Deus, em um mundo que é injusto em tudo que faz, em tudo que pensa, em tudo que coloca as suas mãos.
Este mundo precisa nos ver demonstrar misericórdia, ajudar os aflitos, consolar aqueles que choram, estender a mão a quem está sofrendo. Nós vivemos em um mundo onde o amor ao próximo não faz parte, onde sentir compaixão, sentir misericórdia é visto como algo da fraqueza humana. Mas é isso que eles precisam ler em nós. Crentes que, apesar de pecadores, em Cristo Jesus estende a mão da misericórdia para todos que estão ao seu redor. Este mundo de corações mortos, escravizados em seus delitos e pecados, precisam ver em nós um coração íntegro, integralmente rendido aos pés de Cristo Jesus. Esse mundo que vive em guerra, esse mundo que espalha desarmonia, que ama uma confusão, que aonde há fogo, ao invés de trazer a água para apagar, joga gasolina para ver o parquinho pegando fogo, precisa ver eu e você como um soldado alistado na missão pacificar de Cristo Jesus. Precisa nos ver como pacificadores, como pessoas que odeiam guerras, odeiam discórdias, odeiam contendas, mas que espalham a paz por onde quer que vão. Este mundo que se alegra de nos xingar, de zombar de nós por causa de Cristo, quando assim o faz, precisa ver no meu e no seu rosto estampado um sorriso grande e largo, para sofrermos por amor a Cristo. Se eles amam nos afrontar por causa de Cristo, nós amamos ainda mais sofrer por amor de Cristo. É esse tipo de amor que transformou os dias da igreja primitiva. Quanto mais os nossos irmãos eram perseguidos, mais serviam a Deus, mais falavam de Deus, e as pessoas eram impactadas por aquilo. Portanto, o mundo precisa ver as nossas boas obras, esse caráter bem-aventurado, por meio das nossas atitudes, das nossas falas. Então Jesus encerra nos dizendo assim: para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus, para que o nome de Deus seja honrado, louvado, proclamado, exaltado. O mundo que nós vivemos odeia o nome de Cristo. O mundo que nós vivemos quer extirpar o nome de Cristo da face da terra. Nós somos o contrário. Nós influenciamos, nós agimos como sal, nós agimos como luz, para que o nome de Cristo, o nome do nosso Deus, jamais deixe de ser honrado, jamais deixe de ser exaltado nesta terra. Para que nesta terra sempre tenha um adorador fiel de Cristo, sempre tenha um remanescente fiel de Deus, que faz o nome do Senhor ser exaltado em um mundo que quer suprimir e destruir o próprio Deus que os criou. Portanto, as nossas obras, irmãos, podem servir para duas coisas: a glorificação do nome de Deus ou o envergonhar do seu nome. Obras preservativas, obras temperadas, obras iluminadas, iluminadoras, glorificam o nome de Deus. Faz o nome de Deus ser exaltado nos quatro cantos desta terra. Obras iguais às do mundo, pecaminosas, destemperadas, tenebrosas, trazem apenas vexame sobre o nome do Senhor. Por isso que glorificar a Deus somente é possível quando agimos radicalmente diferente do mundo que nós vivemos. Glorificar a Deus significa ser diferente dos ímpios e dos cidadãos do reino das trevas. Você, querido irmão, então só tem duas opções nesta noite. Você pode sair daqui decidindo ser um influenciador do reino de Deus, que gera glória, louvor e exaltação ao nome do Senhor, que estampa em tudo que faz, em tudo que fala, em tudo que pensa, o que está escrito nas paredes desta igreja: soli Deo glória.
ou você pode sair daqui como um falso influenciador e trazer apenas vexame e vergonha ao nome de Deus e ao Evangelho de Cristo. Qual tem sido sua influência naqueles que estão ao seu redor? Quando aqueles que estão ao seu redor veem as suas obras, leem a sua vida, eles veem exaltação ao nome de Deus ou eles veem vergonha ao nome do Senhor? Uma influência positiva que produz exaltação ao nome de Deus ao viver, ao pensar, ao agir como um discípulo de Cristo? Ou uma influência negativa, péssima, que produz o descrédito, que produz a desonra do nome de Deus por você viver, por você amar, por você pensar, por você agir tal qual os ímpios que estão ao seu redor em todos os lugares deste mundo quebrado. Entenda uma coisa: queira você ou não, de uma ou de outra forma você será um influenciador. Você vai influenciar alguém de alguma maneira. Porém há uma diferença grande entre você ser um influenciador do reino de Deus e você ser um influenciador do reino das trevas, que despreza a Deus. Qual reino você tem propagado através daquilo que você faz, fala e pensa? O reino bem-aventurado de Deus, o reino desgraçado do pecado que nós vivemos? Sabe, irmãos, a minha grande tristeza como pastor, enquanto preparava esse sermão, é ter que admitir publicamente, diante de tantos ímpios e pagãos, que a maioria dos crentes são influenciadores que geram vergonha ao nome do Senhor. Eu, como pastor, não posso dizer que a igreja pós-moderna, que a igreja da qual eu e você fazemos parte, é uma igreja que influencia visando a glória de Deus. Nós vivemos em um mundo, vivemos em um país cuja quase metade das pessoas dizem ser cristãos. Já foi um pouco mais, às vezes é um pouco menos. Por que o Brasil continua sendo conhecido como o país do carnaval? Por que o Brasil continua sendo conhecido como o país do sexo livre e das drogas à vontade? Por que esse país não é conhecido como um país que teme e serve ao Senhor? É porque a nossa igreja brinca de ser crente, brinca de ser influenciadores que trazem vergonha ao nome de Deus. Quantas vezes nós não abrimos o nosso celular e temos notícia de pastores que estupraram crianças, de crentes que sonegaram impostos, de pessoas que dizem ser cristãos, que fizeram atos vergonhosos que só de nomear trazem vergonha sobre nós. Essa é uma realidade que eu e você precisamos mudar. Pesa sobre os nossos ombros lutar para influenciarmos o nosso país de forma que ele seja um altar dedicado somente a Deus. Portanto, ser um influenciador do reino dos céus é o resultado de uma vida bem-aventurada diante do Senhor Deus, e isso nos leva a agir então como um agente preservador da santidade e da pureza neste mundo caído que ama a podridão do pecado. Nos leva a agir como um agente temperador da graça divina neste mundo corrompido sem graça, sem beleza, sem sabor por causa do pecado. Nos leva a agir como um agente iluminador deste mundo quebrado que jaz em densas trevas do pecado e vive escravizado por Satanás. Eu quero terminar o sermão dessa noite te fazendo um convite. Na verdade, te fazendo um apelo. Não para que você levante a sua mão e aceite a Cristo. Não é assim que as coisas funcionam. Mas eu quero te fazer um apelo para que você se torne verdadeiramente um influenciador do reino dos céus, onde quer que Deus te coloque. Se você ainda não é, Deus ainda te dá chance de você ser.
o dia que Deus te ceifar desta terra, sua chance vai acabar. Se você influenciar para o reino dos céus, ou se você influenciar trazendo desprezo ao nosso Deus, isso diz muito de onde você passará a sua eternidade. Qual tipo de influenciador você é neste mundo de influências que nós vivemos? Vamos orar? Senhor, nós queremos te louvar pela tua bendita e poderosa palavra. Tua palavra que nos confronta, nos exorta, nos traz, Senhor Deus, a pensar e refletir sobre coisas que parecem tão corriqueiras, mas que tão corriqueiras que nos esquecemos todos os dias. Nos esquecemos todos os dias que fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Nós queremos pedir, Senhor Deus, perdão, em nome da igreja brasileira, por sermos uma igreja que não tem temperado, que não tem preservado, que não tem, Senhor Deus, iluminado o nosso país como deveria. O Senhor nos resgatou, o Senhor nos transformou, mas nós ainda temos insistido tanto, Senhor Deus, a viver daquela forma que nós já deveríamos ter abandonado há tanto tempo. Ó Senhor, nós lhe pedimos para que, a começar por mim, o Senhor transforme cada membro desta igreja em um influenciador eficaz do teu reino nesta cidade. Senhor Deus, que nós possamos ser influenciadores eficazes do reino de Deus no nosso local de trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola, na nossa família, na nossa igreja, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado e exaltado. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia do teu povo. A oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar de pé, nós vamos encerrar o nosso culto cantando o hino de número 315, Serviço do Crente. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus e o Mestre seguir no caminho dos céus. Com o seu bom conselho e pelo lar, diligentes fazendo o que Ele ordenar. No labor sem cessar, a servir a Jesus. Com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar e os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor
orar mais uma vez, depois nós teremos a bênção e posteriormente eu e os presbíteros estaremos à porta para desejar aos irmãos uma boa semana. Senhor, nós oramos a Ti, encerrando este culto, suplicando a Tua graça sobre a nossa vida nessa semana que se inicia hoje. Nós temos a alegria e a felicidade de começarmos mais uma semana na Tua presença. Que seja uma semana abençoada, na qual o Senhor nos dê muitas e ricas oportunidades de sermos sal da terra e luz do mundo para produzirmos glória ao Teu nome aqui neste mundo caído. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos proteja, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Agora, irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai, as ternas e santas misericórdias do Santo Espírito de Deus sejam sobre todos vós, povo do Senhor, hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém.